Bem, agora sim. Bem, gente, quero agradecer mais uma vez aí a presença de todos vocês hoje aqui na aula de sexta-feira. Quero dizer também que esse curso está sendo possível, né, graças à Lei Aldir Blanc, o incentivo do governo federal também, tá? Vamos agora falar sobre um assunto. Vocês lembram qual era a próxima aula que eu disse que ia ser a de hoje? Alguém lembra? Alguém lembra? Não sei o que é que. Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou compartilhar logo minha tela. A gente hoje ainda vai falar. A gente hoje vai falar sobre ainda a história da iluminação no mundo, tá? Hoje vamos ver algumas figuras muito importantes da iluminação que a gente tem, tá? Fora e dentro do Brasil, certo? Vamos começar pensando numa coisa aqui. Eu gosto sempre de iniciar a gente perguntando, né? O que é luz? O que é luz? A gente tem, como na dramaturgia, no dramaturgo, tem várias definições de vários lugares, né? E aí eu fui lá no dicionário e no Michaelis eu vi, olha, é a porção da irradiação eletromagnética a qual os órgãos da visão reagem e cujo comprimento de onda varia de 3.000 a 7.000 unidades Angstrom, tá? Então, a iluminação, claridade ou radiação luminosa provida de uma fonte particular, como vela, tocha, uma lâmpada elétrica, fogueira ou qualquer substância em ignição. Pode ser também considerado meramente uma fonte luminosa, e eu digo que pode ser arte e dramaturgia, tá? Então a gente entender o que é luz e o que era a luz para essas pessoas, principalmente a gente vai falar aqui da virada do século XIX para o século XX e como é que isso foi sendo abordado por essas pessoas, tá? Aí eu pergunto aqui para vocês, alguém chuta qual é o principal material de trabalho do iluminador? O primeiro, o segundo, o terceiro, enfim? Vamos começar pelo primeiro. Vamos ver aqui no chat o que é que acontece. Podem chutar aí. Qual é o principal material de trabalho do iluminador? Luz? Ok. Quem mais? Quem mais? Mas alguém acha que é luz? Conceito? Criatividade? Paleta de cores? Mais alguém chuta alguma coisa aí? Percepção. Boa, chegou bem perto aí, viu? Percepção tá bem perto. Eu enxergo, sensibilidade também, eu enxergo e por esse verbo enxergar, eu digo que o principal material do trabalho do iluminador é a observação. É, de certa forma, o nosso olho, né? Para enxergarmos essa paleta de cores, para usarmos nossa percepção, para enxergarmos a luz. E a partir do olho que a gente compreende a luz, a gente entende que tipo de material é aquele que vemos, por exemplo, como é que se comportam as sombras, como é que é a saturação de um vídeo, de uma iluminação, o caimento de uma vestimenta, tudo isso, né? O corpo humano, se ele está num tom meio rubro ou até mesmo magenta, enfim, tudo isso provém do nosso olho como o principal captador do mundo externo, né? Então, assim, é interessante perceber, inclusive, como nossos olhos se adaptam à qualidade de luz existente, né? A gente tem a nossa íris, a nossa pupila ali juntas, bem próximas, e tem a questão de quem já usa óculos aí, já foi no oftalmologista, tem o dilatar a pupila, e aí a gente tem problema com claridade exatamente porque a nossa pupila está muito aberta, muito dilatada. E aí entra mais luz do que necessário e ficamos o que chamamos de encandeados, né? Ficamos meio cegos com aquela luz que entra em excesso. Então, essa quantidade de luz.
E o nosso olho, né, como nos computadores, nos eletrônicos de forma geral, né, temos sensores. E com o processador, né, que é o nosso cérebro, a gente consegue adaptar a nossa pupila para mais ou menos luz. Vocês podem, né, quem nunca fez esse teste, né, grave seu olho de, digamos assim, uma luminosidade baixa e depois aumente a luminosidade. Você vai ver que o olho ele vai fechar. E aí outra coisa, né, uma pergunta assim, alguém aqui já fez um vídeo que saiu com a luz estourada, né? Por que será? A gente tem alguns controles, né? Na câmera, a questão de obturador, o gerenciamento de ISO. O pessoal de audiovisual pode até falar melhor do que eu, né? Mas assim, basicamente a gente não organizou o quanto de luz precisava entrar para aquela cena, né? Então, no audiovisual a gente precisa se preocupar não só com o nosso olho, mas sim com o olho da câmera, tá? Então, assim, eu até penso assim, né? Para os mais antigos aí queimou a foto, né? Muitas vezes a luz estourou ali, queimou o filme, queimou a foto. Daquelas câmeras bem antigas. Bem antigas, mas que eu usei, tá? Eu usei essa câmera. E uma coisa muito importante de frisar é que como saímos, né, eu até faço uma referência aqui aos australopitecos, evoluímos, viramos homo sapiens, evoluímos em muitas coisas, e de uma geração para outra temos evoluções. Então, assim, do teatro grego para o teatro atual, temos grandes diferenças que perpassaram os séculos. Por exemplo, ao sair do teatro ao ar livre, no Epidauro, que a gente falou na aula passada, e ir para o teatro elisabetano, criado no período de Elizabeth I, já foi uma diferença, assim, absurda, né? A gente já trabalhava com um pouco mais de sombra para algumas coisas, já tinha uso de tochas e achotes para outras coisas. E depois no Teatro Olímpico, né, de Vicenza, que foi criado pelo Andrea Palladio, o teatro ele foi fechado 100%, tá? E ele tinha uma cenografia fixa, ele até remetia a uma rua da época. A iluminação ela era feita por grandes janelas e ainda utilizávamos o óleo animal para a iluminação de lâmpadas, tá? Então, a gente já começa a adaptar o público para esse teatro mais fechado, né? E aí, até eu pergunto assim, vocês sabem por que, normalmente, quem souber já o que significa pernas e coxias, por que elas são pretas? Alguém chuta aí? Isso. Além de não refletir, o preto ele vai absorver, né? Ele vai absorver tudo isso daí, evitando qualquer rebatimento. Isso. Rebatimento, ou a reflexão que aconteça ali, tá? Então, muitas caixas cênicas, né, utilizam do preto para que essa luz não vaze, não tenha reflexos ou coisas do tipo, né? Que a gente falou até na aula passada dos rebatedores, né? Que a gente pode usar até uma bandeja de metal que você tem em casa ou uma tampa de isopor branca, né, para ser um rebatedor. E aí a gente tenta fechar ao máximo essa caixa cênica para que a luz seja tratada como foco quando necessário. E aí, qual é o segundo instrumento de trabalho? Qual é o segundo principal instrumento de trabalho? Quem chuta aí? Vão chutando aí no chat, por favor. Bora, valendo R$ 5.000, quem dá mais? Vamos lá, quero ver as interações. Ok, 22, dois patinhos na lagoa. Quem dá mais? Refletores, o plano ou espaço luminar, certo? Segundo principal. Quem dá mais? Saiu 33, Idade de Cristo. Quem mais? As cores, ok. Eu trago o ouvido. Temos os olhos, os ouvidos, como diria Titia Xuxa, olhos, ouvidos, boca e nariz, né? Temos os olhos como principal e eu digo que o ouvido, porque assim, como qualquer profissão, gente, o iluminador ele precisa saber ouvir.
ele precisa estar muito aberto às críticas, às opiniões alheias e filtrá-las, tá? Isso aqui pode estar sendo muito básico, mas é algo muito importante para a gente entender, né? A gente é muito sensível com a nossa arte, né? Imagina que você tem um filho, né? Lá quem tem filho aí sabe, sei lá, um animal, alguma coisa que você gosta muito, de repente outra pessoa vai lá e diz, nossa, como é feio, né? Seu filho, é estranho ele. Você não vai gostar muito de ouvir isso do seu filho, né? E assim, os iluminadores, eles enxergam, né? Os artistas, eles enxergam suas obras como filhos, né? Ah, botei um filho no mundo, etc. E aí você tem que ter esse desapego de pai, de mãe, né? Da sua obra, para realmente escutar, nossa, sua obra, ela, sei lá, não condiz, né? Com a cenografia, com essas coisas. E aí você para, escuta, respira, faz o mantra, né? E diz, não, vamos conversar, né? É o seguinte, eu pensei nisso, você enxergou dessa maneira? Enfim, isso é uma coisa interessante, até porque, assim, a gente não vai agradar todo mundo. A gente não vai agradar todo mundo que vai assistir o espetáculo, vai ter gente que vai sair dizendo, nossa, aquela luz do Rogério é horrível, foram erros, foram a paleta de cores escolhidas, sei lá. Pode ser que tenham acontecido erros naquele dia, na execução da iluminação, não tenha dado tempo. Eu fui fazer um espetáculo que Flavinho, inclusive, tá, né, chamado Cicatriz, em que a gente teve uma queda de energia, que o espetáculo era às 8, não era, Flavinho? Eu comecei a trabalhar na luz às 6 da noite. Eu estava lá desde 10 da manhã. Então, assim, eu esperei das 10 da manhã até as 6 da noite. A CELP, né, a concessionária daqui de Pernambuco, liberar a luz para eu poder trabalhar. O que eu podia de pendurar refletor, eu fiz, sem nem ligar. Tentei uma afinação de olho, né? Mas no dia tiveram algumas coisas que não deram tempo de finalizar. E é assim mesmo a vida do iluminador. A gente tem que se acostumar a esses percalços também, certo? E, claro, o ouvido vai ajudar vocês a entender a obra, né? A entender a forma que o ator fala, que a atriz fala, a visão do diretor, do encenador, da diretora, da figurinista, do maquiador, da maquiadora e assim por diante, tá? E agora vamos para o terceiro bolão da noite. Qual é o terceiro principal material de trabalho do iluminador? Tchan, tchan. Claudinho quer falar? Quer escrever? Tá ouvindo? Sim, agora sim. Queria saber se você, dos trabalhos que você fez, você já pegou algum trabalho que foi muito tranquilo em relação a não contestarem o que você tinha criado, assim, tipo, liberdade total, assim, ou quase total. Sim, sim. Tive vários trabalhos assim que o diretor ele tem algumas pequenas inserções que ele me conduz para a obra, né? Ter uma narrativa em comum acordo com ele, mas eu acho que a maioria das obras em que eu trabalho, né, eu tenho uma liberdade muito grande, porque são pessoas que já confiam bastante no meu trabalho, já viram espetáculos e coisas do tipo, e querem essa liberdade criativa, sabe? Tem realmente alguns encenadores na cidade, diretores, aqui eu estou falando de Recife em específico, que tem também uma formação em iluminação, né? Que desenham luz. E às vezes você vai só executar uma luz, muitas vezes, né? Você não tem tanta liberdade criativa, tá? Agora mesmo, pela Lei Aldir Blanc, me chamaram para iluminar uma peça, só que o diretor já tem um plano. Aí eu falei, tá, então a luz não é minha, né? Eu vou ser um operador de luz. Aí ele fez, mais ou menos isso. Aí eu fiz, então tá bom, sabe? Existem casos e casos, né? Mas realmente tem muita luz que eu faço que o diretor nem sabe, ele só sabe no dia. Né? No ensaio geral, enfim, isso é importante. Só vou pedir para tu baixar a mão, tá, Claudinho? Que aí, show, obrigado. Se alguém levantar a mão e eu não ver, vocês avisam aqui, tá, gente? Por favor. Bem, disseram aqui o que é que a gente tem, né? Seguiram a titia Xuxa e boca e nariz, boca, o paladar, gosto. É o que ele vai iluminar, ação em si dos artistas, as mãos, cabeça, ombro, joelho e pé, imaginação, desenvoltura e criatividade. Vejam, a partir de agora a gente enxerga, a gente escuta e a gente vai começar a usar a nossa mente, tá?
Infelizmente, ninguém ganhou o iPhone 12 do sorteio, tá? Mas a gente, enfim, vai deixar para uma próxima enquete, tá? A gente usa muito a nossa mente, né, para fazer a criação. Porque com isso daqui a gente vai projetar coisas que ninguém mais poderia pensar, né? Essa é o que eu falo, né? A chance da gente deixar a nossa marca como se fosse uma impressão digital, né? Daquele iluminador. Ou não, tem iluminadores que são completamente versáteis, né? Que eles se adequam a qualquer obra e, assim, você não sabe, às vezes, nossa, ele fazendo isso é tão diferente daquele trabalho que ele fez com aquele outro espetáculo, sabe? E não tem problema nenhum, né? Eu acho que eu me encaixo mais nessa pessoa que se adequa à obra, sabe? Eu trato de um espetáculo dessa maneira, eu vou me enquadrar aqui dentro e coisa do tipo, né? Meio que assim, tem gente que é o Tim Burton da iluminação, né? Você sabe que é aquele cara que está fazendo aquilo, né? Assim como o filme de Tim Burton, você olha e já bate, sabe que é ele, o Tarantino e entre outros, tá? Então, assim, a questão da nossa percepção do olho, a questão de ouvir tudo, né? É importante para que a gente trabalhe isso internamente e, assim, a concepção, ela vai além de conceitos de equipamentos. Isso daí eu digo que a gente corre atrás depois. Primeiro a gente pensa o que a gente quer, né? Muitas vezes a gente pensa, nossa, eu quero fazer isso aqui. Depois a gente vê se é viável, né? Lógico, eu não vou desenhar uma luz por completo, eu sabendo que eu não vou ter grana para alugar determinados equipamentos. Vou ter isso, vou ter aquilo, mas eu já vou maquinando o que é que eu posso fazer com aquele orçamento, tá? E aqui a gente tem um breve resumo, tá, gente, de quem influenciou a luz como dramaturgia, certo? Aqui eu começo falando de um cara que, assim, ele pode ser considerado realmente um dos pais da iluminação que a gente tem hoje, tá? Que é o Adolphe Apiat, que eu até já falei dele na outra aula um pouco, que ele vem dessa passagem do século XIX para o século XX, e realmente, dentro da iluminação cênica, ele se diferencia porque ele é não só iluminador, ele é um artista plástico, ele é arquiteto, ele é encenador, ele é cenógrafo, e assim, ele é um suíço, né, que desenvolveu um ideário estético num período de grandes mudanças na prática teatral da Europa, certo? E assim, ele deixava para trás aquela iluminação a gás que estava começando a ser substituída pela eletricidade, permitindo novas coisas também para a iluminação. Ele era, eu até comentei, um entusiasta, um grande entusiasta do Richard Wagner, né? Que era um grande músico, maestro, enfim, que compunha várias coisas. E ele escreveu artigos, livros que foram muito importantes, tá? Para essa prática teatral do século XX. Né? A gente tem um século inteiro totalmente influenciado por ele, até hoje, algumas coisas a gente se influencia por ele. Ele conseguiu, né, postular para a ensinação de óperas, um palco livre de representações realistas, porque assim a gente tinha, né, uma questão do naturalismo, né, natural, real, que vinha dentro dos espetáculos. E aí ele vem, né, trazer uma diferença. Antes a gente tinha muitos telões pintados, né, grandes panos fazendo o cenário ao fundo. E ele faz, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai parar com essa história de pintar cenário, que essa coisa de jogral não tá legal. Vamos fazer cenários 3D, porque eu quero ter sombras, eu quero ter alturas, eu quero ter coisas diferentes. Então ele propõe, isso aqui é um dos cenários que ele propôs para uma de suas obras, é um pouco básico, mas isso daqui, para um bom encenador, para um bom diretor, isso daqui é muito pano para manga, né? Para criar diversas coisas. Você vê que tem uma luz vinda daqui do fundo, absurda, né? Então imagina uma pessoa de costas aqui é uma referência, de frente é outra, aqui já descendo já tem outra associação de luz, certo? Então, ele tem, assim, umas formas incríveis de trazer essa luz para o corpo do artista, tá? Realmente trazendo a expressividade que a gente já tinha, né, na pintura, com a luz da pintura, num espetáculo que era até muitas vezes regido por música, né? Então, ele traz as atmosferas,
com essa iluminação, as sensações rítmicas que a gente tem hoje muito forte dentro do teatro musical e dentro de outros espetáculos também, assim, dentro dos shows, claro, né? Você vê um show é praticamente todo no ritmo ali, quando o iluminador tem um trabalho, consegue ter um trabalho prévio, é totalmente sincronizado com a música. E assim, de forma que essa encenação conseguisse concretizar no espaço o que é que a música estava sugerindo como movimento e emoção. Por ele ser muito ligado ao Wagner, ele sempre estava muito atrelado a essa questão da música, né? Eu até costumo dizer que dentro do trabalho de direção de atores, né? Dentro da direção de um espetáculo, atores e atrizes, o diretor, a diretora, ele é um regente. Ele dita o tempo do espetáculo, né? Ele diz se uma cena se prolonga mais, se tem um beat mais suave e a luz vai acompanhar, a luz vai ser uma antítese a isso, né? O que é que a gente gosta de imaginar, né? Imagina um ator em câmera lenta e uma música frenética, um bate-estaca gigante, uma rave acontecendo em uma luz bem suave, em contraponto, sabe? Acontecendo de vários lugares. E a gente tem uma outra leitura de acompanhar a música também. O que é que você quer? Quer gerar esse frenesi na plateia? Não, eu quero realmente uma outra poética. O que é que ele fala antes para depois vir essa cena? Não, é a despedida desse personagem da vida. Vamos trazer uma dramaticidade, uma luz mais suave, talvez. E depois a gente ataca. Enfim, as possibilidades são imensas para essa construção. E aí ele cria, né, o conceito de uma partitura para a luz, certo? Que ela se estrutura totalmente através de movimentos, acompanha a melodia, marcando clímax, mudanças de atmosferas e outras coisas também. Tá? É aquela coisa do... Ele olhou o Wagner com a sua partitura musical e disse, eu vou fazer isso também para a luz. E ele foi lá e construiu um roteiro de cena, né? Um roteiro de luz para ele. Cadê aqui? Ele distingue, né, a luz difusa da luz concentrada. Eu vou mostrar isso para vocês em um vídeo já já, o que é uma luz difusa e o que é uma luz concentrada. Tá? E ele vai postular isso daí também, né, a exploração desse poder plástico da iluminação através de binômios, certo? De luz e sombra. Né? Aquelas sombras que a gente utiliza, tem enfim, eu acho que quem não souber o que é um binômio, fala aí, que a gente ajuda. Cadê aqui? Aqui, tá. Como, inclusive, na pintura de Rembrandt, quando ele afirma que o palco deveria concretizar sombras perceptíveis e variedade infinita de relações de luzes, tá? A luz plástica que dramatiza os significados, ou seja, a gente já fala de dramaturgia, simbologias, né? Os signos que a luz vem trazer a partir do APA. A luz ela tem seus principais escritos, né, na década realmente de 1890, mas a amplitude de sua proposta revolucionária só foi compreendida e efetivamente colocada em prática por ensinadores no século posterior. Como eu falei, ele vem lá do século XIX, influencia um século inteiro depois do nascimento dele, que ele morre em 1928. Tá? Então, assim, mesmo sem conhecer essas teorias, a iluminadora, o iluminador contemporâneo, trabalha com essa herança estética mesmo sem saber a questão estética do Adolphe Appia. E aí, ele escreveu vários artigos, como eu falei, livros, para as ideias de encenações de óperas, propôs cenografias abstratas, geométricas e monumentais, com escadas, colunas. Se você pesquisar mais cenografia dele, tem coisas imensas, tá? Que ele colocava no palco, às vezes, mais uma vez, usando luz difusa ou concentrada. A música dita, mais uma vez, o ritmo dos artistas, da iluminação, junto às cores já começam a ser trabalhadas, criando a partitura de encenação. A Pia, por ser apaixonado por Wagner, o maestro, não apaixonado no sentido amoroso, né, no sentido da obra de Wagner, ele pensou nessa partitura e começa a trabalhar, certo? O roteiro de luz. Aqui a gente tem o próximo grande influenciador. Ai, gente, eu acho que eu pulei uma parte aqui que eu deveria ter falado antes, me desculpem. Eu vou voltar um pouquinho só para fazer uma pergunta para vocês. Né? Que vocês acham que o cenário da iluminação era um ambiente machista e predominado por homens?
sim ou não? A gente tinha muitas mulheres trabalhando na iluminação desde 1860. Isso. E aí eu trago a pergunta, né? Será que hoje, em 2021, ainda temos um mercado da iluminação equilibrado? Né? Aí agora a pergunta é, hoje, em 2021, temos um mercado equilibrado? A pergunta, aí eu incluo, né? A pergunta, quantos iluminadores vocês conhecem de nome? E quantas iluminadoras em referência direta vocês têm de nome também, né? A gente tem os mesmos privilégios, né, para os homens e mulheres hoje ainda, né? Só homens. Pois é. Então, assim, eu digo assim, poucos foram os teatros que eu passei em que tinha uma mulher trabalhando na parte técnica como a iluminadora do teatro. Na verdade, eu só passei por um, que era o Joaquim Cardoso, que tinha um estagiário de iluminação lá, tá? Todos os outros teatros são homens. Só que, assim, ainda bem, né, que eu acredito, a Nathalie Revoredo, isso, maravilhosa, Nathalie também, perfeita. E assim, isso daí é por causa da situação que vinha lá desde os gregos, né? Que mulher não faz teatro. Isso daí vai se perpetuando pelos séculos. Pode ter isso atrelado, né, Aida? Mas isso vem eu acho que muito também desse conceito histórico que ainda a gente está quebrando, né, dentro desse ramo. Eita, começou o panelaço. Vocês estão ouvindo o panelaço daí? Sim, ok, eu vou tentar falar mesmo assim, tá? Acho que é por um bom motivo, né? Então, temos assim, aqui falando daqui de Recife, né? A gente tem pessoas como Luciana Raposo, que, como eu falei, foi a primeira pessoa que me iluminou, foi Luciana Raposo, Nathalie Revoredo, e eu não posso, assim, deixar de falar de uma outra iluminadora que eu acho o trabalho dela fora de órbita, assim, que é... Vocês já ouviram Baiana System? Todo mundo aqui já deve ter conhecido Baiana System, né? Eu coloco no grupo depois. Pronto. Lígia Chain. Lígia Chain é uma mulher do audiovisual que entrou no segmento da iluminação e ela, desde 2016, 2017, Adriana Madazil, Naná Sodré, isso. E a gente tem Lígia, assim, para mim, como uma referência incrível, sabe? Incrível na iluminação. Se vocês pegarem qualquer show do Baiana, podem comparar com os outros. Naná ilumina, sim, ela faz o desenho, né? Muitas vezes ela faz o desenho de luz, junto com o Samuel também, às vezes, enfim. E aí, eu tenho aqui como referência essas três mulheres diretamente, que eu tenho um maior convívio, né? Nathalie, Luciana, a Lígia não, né? A Lígia eu conheço no Instagram, coisa e tal, de nome, mas recomendo pesquisarem sobre o trabalho dessas mulheres, e se tiverem outras também para indicar, Naná e Agri, também Naná e Agrinês, são interessantes, tá? Era só esse ponto que eu queria perguntar inicialmente para vocês. E a gente vai voltar aqui para o Edward Gordon Craig, tá? Ele escreveu um livro chamado Da Arte do Teatro, que é o The Art of Theatre, que aí ele propôs, né? Propôs que iluminação, cenário, música, figurino, gestualidade dos artistas seguissem uma unidade conceitual criada pelo encenador, né? Tudo isso vinha diretamente. Craig também era um cara muito facetado, né? Então, assim, uma coisa que ele visava muito é que a iluminação ela refletia diretamente nas sensações da cena. E aí ele sugere... infelizmente, eu não sei se ele, para quem acredita, né, se ele já reencarnou e está por aqui também, igual a Anne Hathaway e o seu marido, que eu esqueci o nome, que é a cara do Shakespeare. E, né, eu esqueci o nome do marido da Anne Hathaway, que tem essa conspiração também. Quem sabe ele está entre nós, o Edward Craig. E assim,
depois do Craig e do Apiá, a gente tem uma reviravolta na iluminação, tá? O Craig, ele vem de, assim, uma família que tem uma atriz chamada Ellen Terry, tá? Uma atriz inglesa muito prestigiada, e seu padrasto também foi Henry Irving, isso daí, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, tá? Ele foi um intérprete dos principais papéis shakespearianos, tá? Ele cresceu dentro dos bastidores do teatro. Ele foi ator no início, mas depois ele preferiu dedicar-se mais à cenografia e encenação. Ele também era desenhista e gravurista, tá? No seu livro, esse daqui que eu estou falando, né, até uma capa bem antiga, que foi publicado em 1905, ele tem esse desenvolvimento, mais uma vez, sobre cenário, música, luz, atores, figurino, texto, tudo como uma única unidade. Ele defendia a arte teatral como uma linguagem com suas próprias leis, determinada por todos os seus componentes materiais e não submissa ao texto. E menos ainda restrita à representação da realidade. Tá? Ele combateu assim a iluminação de ribalta, que ainda era bem soberana na passagem do século XIX para o século XX, a gente tinha muita iluminação a gás, né? Tinha alguns teatros que possivelmente ainda eram a vela, talvez, né? As lamparinas, certo? E aí ele queria realmente, como o Apiá, eles são de uma fase bem parecida, apesar dele ter vivido mais do que o Apiá, ele queria muito essa atmosfera e esse efeito da simbologia, né? Dessa plasticidade simbólica que ele visa. E aí ele queria unir um cenário também grandioso para trazer tridimensionalidade, abstrato. E a palavra movimento, ela aparece reiterada várias vezes nas ideias estéticas do Craig, tá? Para ele, a essência do palco deveria ser colocada em movimento através da sua materialidade, revelações filosóficas, místicas, poéticas e sublimes. Em grande destaque, ele desenvolve a ideia do teatro como arte visual, que influencia profundamente o espírito da sua plateia através das imagens e dos gestos simbólicos que apresenta pela união de todos os seus elementos expressivos. E aí ele fala assim: quando aí estiverem de novo reunidos, nascerá uma arte tão elevada, tão universalmente admirada, que se descobrirá nela uma nova religião. Uma religião que não fará sermões, mas revelações, que não nos apresentará imagens definidas como as criadas pelo pintor ou pelo escultor, mas nos desvendará o pensamento, silenciosamente, pelo gesto, por sucessivas visões. Então, assim, era um cara que respirava arte desde criança e até os seus últimos dias. Tá? Um grande influenciador para a gente que quer conhecer a iluminação mais moderna. Aqui a gente tem o T. Stanley McCandless, que ele traz uma coisa que é muito, muito utilizada no teatro atualmente, certo? Falando dele, inicialmente, ele nasce nos Estados Unidos, foi arquiteto por muito tempo na sua vida profissional, e ele dedicou-se a criar projetos de iluminação cênica, tanto assim no nível estrutural, né, na criação estrutural de um edifício, dentro de cenários, como também o estético, tá? E ele é considerado, inclusive, o pai da modernização do design de iluminação, o famoso lighting design. Se você pesquisar sobre ele, ele já aparece como lighting designer, tá? Ele realmente abriu os caminhos para nós, futuros designers de iluminação, né, desempenhando um papel em todos os aspectos da iluminação teatral. Ele vai desde a engenharia, certo? Dos instrumentos de iluminação, de trabalho, como consultor, concepção das obras e das obras teatrais, certo? E aí o que acontece? Em 1920, ele se forma em arquitetura pela Harvard College, certo? Só uma referência, né? Quando ele estava se formando, o APA, mais ou menos, uns 3 anos depois, estava falecendo, né? Então ele já vem de uma influência do APA e do Craig também. E aí ele trabalha como arquiteto. E eventualmente levou para a carreira de consultor de iluminação teatral essa formação de arquitetura, né?
McCandless e seu conhecimento, com seu conhecimento, serviu como alguns dos primeiros professores a ensinar na Yale School of Drama, né, na escola de Yale. E aí o método de iluminação do palco, McCandless, né, é realmente um nome, né, o método de iluminação McCandless, ele está muito utilizado hoje, certo? Ele projetou, enfim, isso aqui é bem blá blá blá, e a partir isso daqui, e a partir de 1925 passou a lecionar iluminação cênica na universidade que ele tinha, que ele realmente iniciou esse estudo, certo? E ele se torna referência totalmente para a arte. Ele desenvolve um conceito e um método para iluminar o palco italiano, o que é a base para o aprendizado de posicionamento de equipamentos e afinação de luz do mesmo, certo? O que é que ele vê, né, no palco? Ele vê que precisa iluminar. Como é que ele vai sistematizar isso daí? Ele pega o palco, divide em 6 áreas, tá? E ele diz, olha, eu vou separar o lado direito baixo, meio baixo, esquerdo baixo, direita alta, meio alto e esquerda alto. Ok, vamos fazer assim. É interessante como, antes de estudar McCandless, eu vi isso no teatro, na prática. Como eu falei, a formação de muitos iluminadores é feita de forma empírica. Então, eu vi isso primeiro funcionar para depois ver na teoria. Eu lembro que eu estava no Teatro Luiz Mendonça, Dom Edu, e aí eu queria fazer uma iluminação com um único refletor para frente. Né? Eu estava bem no início. Eu disse, a gente vai botar um iluminador para fazer essa geral de frente. Digamos que eu queria botar só um refletor para toda essa área da esquerda, né? Aí o técnico de lá disse, não, pô, faz o seguinte, coloca um vindo desse ângulo de cá, da esquerda do ator, da atriz, e outro vindo da direita. Que aí quando você joga, dá sombra de um lado. Mas quando a gente joga do lado de cá, essa sombra é inibida. E aí você consegue preencher melhor o palco com essa iluminação, com esses 2 pontos na frente. E aí depois a gente traz a tridimensionalidade ainda mais forte com o refletor de backlight, né? O nosso contraluz, certo? Vocês veem muitos espetáculos com contraluz que dá aquela áurea, né? Muitos cursos que a gente vê também tem esse backlight. E eu vou, inclusive, mostrar para vocês aqui o que é que ele falava, né? Ele falava sobre essa iluminação vinda de 45 graus de um lado, iluminação também do outro lado para esconder essas sombras, e o backlight. A iluminação frontal também tinha que ser de 45 graus, tá? Só uma coisa importante de frisar é que a gente tem uma iluminação que a gente chama a pino, né? Quando o sol está a pino, ele está bem em cima da nossa cabeça, a 90 graus. E aí, quando a gente vai trazer os 45 graus, a gente faz metade dos 90, fazendo iluminação direta no rosto da pessoa, né, do artista, da artista, evitando uma sombra de nariz, uma sombra de supercílio aqui, né, sobrancelha, enfim, que gera para baixo também. E a gente tem essa iluminação a 45 graus de cima e lateral também. Isso é regra? Não, tá? É uma opção muito utilizada nos teatros. E aí eu trago para vocês a iluminação de 3 pontos. Falaram sobre audiovisual. Rogério? Isso, Antônio. E aqui eu trago para... Olá, sou Fernando Cunha, aqui da Foco Filmes. E hoje eu vou passar alguns esquemas básicos de iluminação. Esse vídeo vai ser muito útil para quem ainda não está entendendo muito bem o esquema de luz, a iluminação. Deixa eu adiantar um pouquinho para vocês, tá? Ele vai falar para vocês aqui a diferença da gente ter É importante que você levante o refletor a luz vinda de um ponto mais alto que o ator. É assim que a gente está acostumado a ver as sombras no dia a dia. E outra importância... Percebam que a gente tem o que a gente chama na iluminação, principalmente de audiovisual. Tá travando, né? Eu vou explicando para vocês também o que ele está falando, tá? A gente tem aqui uma iluminação vinda de cima, como é o padrão que eu falei, vindo de um lado, e aqui a gente tem o que a gente chama de luz principal, né? Que é a key light. Muita gente chama de key light também. E aí tem as sombras do lado direito. O mais alto
é que a sombra projetada no O que é que ele vai fundo, fazer na parede, depois? no seu Ele fala aqui do uso da câmera na posição frontal, um refletor a 45 graus, se você pegar aqui deve estar bem a 45 graus essa imagem, e um rebatedor para reduzir essas sombras, tá? Quem está pensando em fazer seus vídeos caseiros, próximo eu chego do rosto dele, mais suave ficam as sombras. Percebam que aquelas sombras já diminuíram só com o uso de um rebatedor. E quando eu me afasto, o contraste aumenta. Ele se afastou agora, o contraste aumentou. Tá? Quanto mais próximo, o rebatedor maior, mais contrastado. Outra opção é pegar esse mesmo refletor e colocar ele como contraluz. Também ele aqui só está tendo um refletor e um rebatedor para trabalho, tá? Então ele está vendo com a backlight, a luz de contra, você agora vai e usando o rebatedor de frente. O lado prata. Deixa eu tirar esse áudio que está dando problema. Isso. E aí a gente tem essa luz suave, né, frontalmente, tá? Uma luz suave é quando a gente tem uma luz próxima, tá? A fonte de luz está próxima, a gente chama de luz suave. Quanto mais longe, a gente chama uma luz um pouco mais dura. É diferente de luz difusa, tá? Que usa um difusor para difundir a sombra. A sombra fica menos marcada. E aí aqui ele usou esse rebatedor para gerar essa luz mais suave de frente, tá? E gerando essa áurea aqui atrás dessa luz, que dá um aspecto interessante. Se a gente tivesse um cenário aqui, estava tendo uma melhor ambiência e uma visão mais cinematográfica até, né? Com a câmera com foco bom, como ele está tendo aqui, enfim. Aqui mais para frente, vamos ver o que é que ele consegue trazer. Aqui ele vai trazer o uso de dois refletores, tá? Vejam a diferença que está sendo criada, né? Aqui mais uma vez, só voltando aqui, tá? A gente tem ainda um pouquinho de sombra aqui do nariz. Se ele quisesse, ele poderia suavizar mais a luz principal que vem. Desculpa, a luz principal não. A luz de preenchimento, tá? A gente tem uma luz principal. Vocês estão vendo esse meu lado esquerdo, tem uma luz principal. E aqui eu estou tendo uma luz de preenchimento natural do teto, tá? Que rebate na parede e vem para cá. Essa daqui é minha luz principal. E aí você ainda tem esse contraste, mas não tem o contraste dos dois lados, gerando sombra para os dois lados, que pode acontecer. Aqui ele usa a luz suave de frente, certo? Reduzindo a sombra do lado esquerdo, né? Deixando praticamente sem nenhuma sombra. E o que ele usa ali na frente é o que a gente chama, muita gente chama também de softbox, né? Que você coloca na frente da luminária e gera uma luz mais suave do que a potência máxima daquele equipamento. Aqui ele vai trazer o refletor, ele está mostrando aqui algumas opções. Cadê? Da luz vindo do meio, principal, aqui de trás dele, e agora aqui do lado esquerdo, certo? Mais uma vez, vindo daqui atrás na direita, temos essa parte iluminada. Agora a gente vem totalmente de trás, aqui na cabeça dele, e aqui do lado esquerdo. Nossa, é uma janela que está aqui atrás. Então, pega o refletor para fingir que é essa janela que está vindo aqui de trás, quer dar um complemento da luz da lua, né? Você pega lá, bota uma gelatina, né? Um filtro de cor na frente do refletor e traz a iluminação mais próxima de uma lua cheia, talvez, né? Aqui na frente a gente usa uma vela, a gente tem algumas opções, tá? Então essa é uma dica que eu trago aí para fotografias, para audiovisual, para gerar uma iluminação mais interessante aí para os trabalhos de vocês. Deixa eu minimizar aqui. A gente vai para o próximo ponto. Jean Rosenthal, conhecida agora em 1912, ela nasce, ela não começou a trabalhar em 1912, e ela é a primeira iluminadora no mundo, gente. Primeira, assim, considerada, né, registrada. Ela nasceu em Nova York, também estudou em Yale, com a Candless, certo? Vejam como o mundo, ela tornou-se uma das principais profissionais da iluminação cênica nos Estados Unidos.
E dentro dos seus projetos mais conhecidos, ela teve alguns musicais. Quem conhece o musical aí, West Side Story, de 1957, foi ela que fez a iluminação. Cabaré, de 1966, a iluminação também foi dela. Um Violinista no Telhado, e entre outros, tá? Esse pequeno equipamento aqui era um refletor da época, tá? Exatamente, de 1966, tá? Porque tem outras remontagens. E ela também foi pioneira, gente. E aqui é que está o ápice dela, né? Na minha visão. Que ela foi pioneira no conceito de iluminação para dança, quando ela cria os projetos de luz para os espetáculos de uma coreógrafa, bailarina monstruosa chamada Martha Graham, tá? Que ela, a partir de 1994, começa a trabalhar com a Martha. E aí esses conceitos foram incorporados totalmente como cânones, né? Como coisas primordiais para a iluminação do espetáculo de dança moderna. E assim, eles se introduzem na busca de outra relevância e dramaticidade para iluminar os artistas. Ela introduziu o quê? Um novo posicionamento e angulação para as fontes de luz. Então, elas foram agora colocadas aonde? O McCandless, ele vinha com os 3 pontos, né? 2 a 45, um atrás, e ela vem com a iluminação de torre, certo? A gente usa sei lá, não sei o que dá um nome para uma torre, um móvel, né? Engenheiros, me ajudem a nomear uma torre de iluminação. Enfim, algo que ela pode pendurar esses equipamentos e deixar na altura do corpo humano, tá? E aí ela pendura isso e ela traz uma luz totalmente lateral. Quem já viu espetáculo de dança, com certeza já viu iluminações laterais. Isso daí vem da Jean Rosenthal. É um tripé. É porque eu queria dar outro nome. Pode ser treliça, enfim. Porque para não pensar uma torre, enfim, um tripé, né? Imagina um tripé que a gente coloca o nosso ring light, o nosso câmerazinha, né? Maior para a gente pendurar um equipamento de luz, certo? E aí ela explorou também muito efeito em contraluz e luz rebatida de outras formas, né? Para criar impressões óticas e a partir da valorização da silhueta dos dançarinos e dançarinas, tá? Porque, assim, a gente sabe que na dança a gente tem muito o corpo como um todo. E a gente pode abusar, não que isso seja necessário, mas a gente pode, sem nenhum problema, não mostrar o rosto do dançarino, da dançarina. A gente pode deixar um corpo em movimento, né? Já num espetáculo de teatro, isso acontece muito menos. Se você não botar uma luz no rosto do ator enquanto ele dá o texto, o diretor joga um sapato lá da plateia em cima de você, muitas vezes, né? Tem diretores que saem da plateia, vão lá na cabine de iluminação e fazem... Já teve isso. Rogério, tá muito escuro lá embaixo. Eu faço, é a intenção. Tá muito escuro, eu fiz, a atmosfera. Bota uma luz aqui, eu fiz. Aí eu virei pra ele e fiz assim: você quer operar? Se você ficar aqui, você vai me estressar. E eu não vou fazer bem feito. Aí desceu. Continuo trabalhando com ele. Tá? Mas assim, a gente precisa ter o nosso propósito. Eita, não pode, gente. Não sei se foi mulher, se foi homem, se foi um cachorro que estava dirigindo o espetáculo, né? Enfim. Não, gente, não é essa pessoa, não. Bem, enfim, vamos lá, né? Então a gente tem essa concepção de luz para a dança concebida pela Jean Rosenthal, quando ela tem esse convênio, né, com a Martha Graham, porque a Martha Graham, ela era assim, uma pessoa incrível dentro da dança moderna, e ela precisava desse avanço da iluminação nos espetáculos dela também, certo? E a Jean Rosenthal, sendo aluna do McCandless, teve um excelente mestre, e o que é que acontece com um bom aluno? Ele passa ao mestre, né? Ele tem essa obrigação, inclusive. E aí ela vem para trazer essa novidade para os espetáculos de teatro, dança, e shows, e entre outras coisas, tá? Tem uma coisa aqui que eu peguei para a gente assistir rapidamente. Deixa eu ver se era esse daqui outro, um segundo só. O Cão Sem Plumas, da Deborah Coker, que eu acho incrível esse espetáculo e a iluminação trabalhada nele, mas deixa eu ver se era esse mesmo aqui que eu tinha copiado o link para a gente assistir. Acho que o link não está
Funcionando, peraí. Copiar. Ó. Era esse mesmo. Quero que a gente perceba o trabalho de luz aqui no Cão Sem Plumas, tá? A união de corpo, luz. A música talvez seja um pouco mais difícil para a gente escutar, mas vejam. Primeira grande jogada da luz e do trabalho de encenação. Uma pessoa no meio, ali dançando uma luz de pino redonda, um pouco mais, vou chamar de um tom frio, tá? Opa, tá tocando aqui sem eu querer. Deixa eu voltar que ele tá tocando sem eu... é do outro lugar. Tá. E aí, de repente, quando o ator vira e aponta, o que é que acontece? A mágica. O outro bailarino ou bailarina aparece. Né? Veja como a luz é importante. Se a gente tivesse uma luz chapada, geral zona lá de entrada, essa pessoa já estava aparecendo desde antes. Percebam que a luz já mudou, né? Ela agora vem trazendo um tom que lembra o barro, né? Lembra a argila, né? Esse tom da terra. Que iluminação é essa? Iluminação lateral. Jim Rosenthal. Até rimou, olha aí. Mais uma vez a iluminação lateral sendo usada no espetáculo. O rio fluía como uma espada de líquido espesso, como um cão humilde e espesso. Entre a paisagem o rio fluía. Vejam a projeção sendo utilizada também como dramaturgia, né? Essa garra aqui vindo pegar os bailarinos, algo do tipo. Bem, eu queria mostrar só a melhora. Tá, no próximo eu tento fazer isso, tá? A gente vai ter mais alguns vídeos, aí eu tento fazer essa mudança, Flavinho, valeu. Vou voltar para a tela. Bem, temos uma outra pessoa, uma outra mulher que influenciou absurdamente na luz, certo? Ela faleceu há pouco tempo, né, comparada às outras pessoas. A Theron Mercer, tá? Opa, vou voltar para cá. Isso. Ela era muito conhecida nos musicais da Broadway, tá? Assim, ela fez luz para o espetáculo Chorus Line, Dreamgirls, tá? E a Chorus Line foi a primeira produção da Broadway a usar um console de iluminação totalmente informatizado. Porque antigamente, gente, quando eu falo de consoles, né, de mesas de luz, enfim, parecia um piano, tá? Pegaram um órgão e transformaram numa mesa de luz. Essa foi a primeira, não a primeira, né, mas uma das mesas de luz que nós tivemos. A mesa de luz em formato de órgão. E tinha umas teclas, enfim. E aí ela trabalhou somente em mais de 150 produções da Broadway, gente. 150. Vejam, se ela, sei lá, faleceu com 84 anos,
Em 50 anos de trabalho dela, ela fazia ao menos 3 espetáculos da Broadway por ano. É muita coisa. É muita coisa. E ela, assim, foi denominada nos Estados Unidos como uma das influenciadoras da designer da luz mais absurdas que já tiveram. E ela é realmente uma pioneira, tá? Ela era filha de um clérigo. Ela costumava lembrar que sua família não podia pagar luz, inclusive, a luz elétrica, né? Então ela cresceu com velas e luzes de gás. E ela se formou em 1946 e mais tarde cursou aonde? Onde foi que ela estudou? Yale também, certo? Obtendo seu diploma, né? E depois fazendo seu primeiro desenho de iluminação da Broadway. Ela fez a montagem de José Quinteiro em Longa Jornada e vários outros espetáculos. Ela desenhou vários espetáculos na Broadway, mais ou menos assim, de 1956 e 1999 foram assim, sem parar, sem parar. Acho que a maior produção dela foi dessa época. E depois, em 1972, ela ganha o prêmio Tony Awards de melhor desenho de luz para um espetáculo que ela fez. E no ano de 1976, 4 anos depois, ela ganha também um Tony Awards por Chorus Line, né, um musical que ela fez. E depois ela ganha de novo um Tony pelo desenho de Dreamgirls. A mulher é incrível. Tem um site aqui que vocês podem procurar as obras da Theron Mutter, que absurda. Absurda a quantidade. Você sai rolando o mouse e não para. Tá? Gente, aqui para mim é o cara que temos atualmente em teatro, em artes, que ele é... Aí eu posso dizer, esse cara é um gênio. O Robert Wilson, ou o famoso Bob Wilson, tô participando de um espetáculo novo, que a gente está escrevendo dramaturgia online, etc. E o diretor falou, há um tempo atrás, gente, vocês já assistiram Bob Wilson? Aí eu fiz, não, nunca tive a oportunidade de ver Bob Wilson, normalmente ele vai para São Paulo, né? E aí ele fez, gente, eu tinha um professor que era muito bom, e ele dizia que não era nada perto do Bob Wilson. Aí eu fui pesquisar o Bob Wilson, né? Gente, simplesmente isso daqui na direita é uma peça de teatro. Isso daqui não é algo construído no computador em 3D, uma obra gráfica. Percebam a suavidade que existe na cena. Isso aqui atrás é o que a gente chama de ciclorama. Lembra da rotunda, que era preta, que fica no fundo, e o ciclorama que é branco? Pronto. Ele é realmente à frente do tempo e ele cria uma técnica para usar o ciclorama diferente de todo mundo. Sim, Josué. É também usado, né, em Pazola, essa luz lateral, para criar essas silhuetas, né? E assim, o Bob Wilson, ele é coreógrafo, dramaturgo, ensinador, light designer. Ele é uma revolução, sabe? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, mais do que eu falar, eu quero mostrar para vocês o que é que esse cara faz. Vejam essa... Eu até mostrei uma foto do musical que eu fiz, em que tinha uma pessoa na frente iluminada e uma pessoa ao fundo atrás. Mas eu não usava o ciclorama nesse espetáculo. O Bob Wilson, praticamente, eu acho que todos os espetáculos dele, ou 99%, ele tem um ciclorama muito bem utilizado. E ele trabalha essa questão de sombras e luz de uma maneira praticamente como ninguém trabalha. Tá? Aqui a gente tem essa visão desse personagem. Aqui a gente tem um grupo de atores e atrizes atrás, parecendo simplesmente... ele trabalha muito com teatro do absurdo. Muito com teatro do absurdo. Lembra que Ricardo comentou, né, de um dos tipos do teatro. Se quiser mais referências sobre teatro do absurdo e concepções, espetáculos, tem que conhecer Bob Wilson, tá? Ele é absurdo, né? Ele até na entrevista dele, ele fala, gente, é muito difícil fazer teatro do absurdo, porque se faz sentido, deixa de fazer sentido para mim. Né? Então, ele traz isso daqui nos espetáculos dele. E aí eu vou trazer aqui também um pequeno vídeo. Vou desativar meu microfone agora para vocês assistirem a cena desse espetáculo dele.
Oi, desculpa. Obrigado, Henrique. O Matheus, né? É Matheus, né? Percebam o que é que o performer faz e é o que é que a luz segue. Bem, essa é uma das obras que o Bob Wilson fez, né? Ele é absurdo, absurdo. Eu espero realmente poder assisti-lo presencialmente, porque com certeza, quando começar aquele ator com aquela sombra, com aquela luz de ciclorama, eu sei que eu já vou começar a chorar. Já vou dizer, gente, é muito lindo essa luz. Aqui eu vou falar sobre este homem, tá? Como tem agora os cachorros também fazendo um somzinho de BG aqui ao fundo, tá? Mas normal, são dois, tá? São dois aqui em casa. Giancarlo Bortolotti. Sim, Giancarlo, ele é um grande influenciador na iluminação brasileira. Por quê? Giancarlo, ele é conhecido realmente como um pioneiro aqui, por causa de ter criado uma das primeiras grandes empresas de teatro do Brasil. Ele começou a trabalhar no Teatro Cacilda Becker, com a Cacilda Becker, em mais ou menos 1956. E aí, durante muito tempo, ele era um eletricista, funcionário do teatro, que cuidava da luz, do som, enfim. Naquela época, inclusive as luzes acendiam através de chaves. Tinha tipo Silentoque, né? Que era a lâmpada desse daqui que a gente conhece, né? Eu vou iluminar aquele canto de lá, tudo bem, vai assim. Vou iluminar lá agora, vai assim, acende e apaga. Eu já operei luz em Silentoque no festival de teatro lá em Limoeiro, no interior. E é bem difícil fazer essa luz brilhar, sabe? Porque você não tem nada, você tem tudo. Você não tem nada, você tem tudo. Né? Meio João Grilo, fico rico, fico pobre. Não tenho luz, tem luz. Mas... Gente, assistam mais sobre Bob Wilson. Estou vendo vocês comentarem aqui. Ele normalmente ele vai para São Paulo. E às vezes as apresentações dele são no Sesc, sempre lotam. E tipo, às vezes é 10, 20 reais. É só porque eu nunca me liguei realmente para, né, tirar uma grana, ir para lá e para assistir Bob Wilson e as datas baterem, enfim. Mas eu acho que se um dia puderem, vão assistir Bob Wilson, tá? E aí o que é que o GCB, né, o Giancarlo Bortolotti fez? Ele criou a empresa chamada Giancarlo Bortolotti, a GCB.
certo? Ele começou a fabricar alguns refletores mais ou menos no final da década de 60, e depois ele começou a criar mesas de luz, né? As consoles de iluminação. Por quê? O que é que acontecia? Antigamente, no nosso país, então, enfim, não vamos falar sobre isso, mas a gente tinha uma dificuldade de importação de equipamentos de iluminação e de importação como um todo, na década de 60 e 70. E as consoles de luz só vinham para teatros municipais. Ou seja, eu que tenho meu grupo de teatro, que tenho meu espaço alternativo, etc., que teatro de grupo já acontecia, né? Eu não posso comprar uma mesa de luz, eu tenho que esperar um teatro municipal querer vender aquela mesa para mim? Como é que é? E aí Giancarlo pegou uma mesa de fora e fez, tá, eu vou copiar. Chegou lá, né? Pegou, entendeu a engenharia do negócio e começou a criar as primeiras mesas analógicas brasileiras pela GCB, a empresa Giancarlo Bortolotti, tá? Então, assim, ele deixou de... Assim, você só podia operar uma mesa boa no Teatro Municipal de São Paulo, Municipal do Rio de Janeiro, Villa-Lobos, enfim. E aí a gente começa no Brasil a capilarizar o uso de mesas analógicas e gelatina também era uma coisa que é o filtro, né, de cor que a gente usa. Até isso era muito difícil de conseguir, tá? Eu acho que ele pegou, inclusive, a mesa da Strand Light, tá? E aí foi da Strand Light, e isso, a Strand Light existe até hoje, tá? Quem quiser entrar no site, existe a Strand Light, e fez a sua cópia para a GCB. E aí depois ele construiu hackers, construiu splitter, construiu outras coisas. Aí depois a empresa dele terminou morrendo, tá? Inclusive eu vou mostrar para vocês depois uma foto do PC chamado PC Sapão, tá? É um PC, um plano convexo que o Giancarlo desenvolveu aqui para o Brasil. Aqui eu trago para vocês o cara que nos ajudou a tirar o DRT, né, a criar o DRT, o Jorginho de Carvalho. Ele é o pioneiro da iluminação moderna no Brasil. Ele, antes assim da gente ter essa questão de visibilidade do iluminador, do light designer, a gente nem aparecia na ficha técnica, gente. A gente nem aparecia. Depois, através de movimentos, né, dos iluminadores, e muito pelo Jorginho de Carvalho, ele conseguiu, né, trazer o nosso nome também para a ficha técnica, certo? Ele começou há muitos anos atrás, mas eu não vou ler para vocês não, eu vou deixar, na verdade, o Jorginho falar aqui um pouco dele, tá? Um pouco da vida dele. Eu acho importante a gente saber quem veio antes da gente, né, os nossos mestres. E agradecer ao Jorginho muito. Bom, eu não escolhi isso, eu escolhi ser ator. Eu via muita menina bonita entrando no tablado e falei, é isso que eu quero fazer, quero ficar perto delas. Aí comecei a fazer aula de teatro no tablado. A Clara me deu uma bolsa para me parar de jogar futebol em frente e ia perturbar o teatro infantil dela. Com isso, o futebol até foi parando e eu fiquei trabalhando no tablado, fazendo bilheteria, fazendo tudo que precisava lá em troca de uma bolsa. E aí, aos sábados e domingos que eu não tinha aula, né? E aí, queria ser ator. Ela me deu uma chance de ser ator e eu descobri que eu era muito ruim ator. Aí, mas adorei o teatro, continuei fazendo teatro, continuei dando tablado, até que comecei a ver que a gente, com luz, podia estar lá dentro do palco. Através da luz que eu operava, eu me sentia no palco. E aí comecei a me empolgar e comecei a me dedicar a isso. Aí a Maria Clara viu que eu estava encontrando a minha praia, aí perguntou se eu queria ser o responsável lá pela luz. Eu falei, bom, eu não sei nada, mas se alguém for responsável por mim, eu topo ser responsável pela luz. E aí ela ficou responsável por mim
E aí eu comecei a fazer luz. Até que em 68 ela pediu para... Ela falou que todas as pessoas que estavam colaborando com ela iam estrear pela primeira vez. O Roberto Cleto ia ser o diretor do espetáculo, o Vergara, aquele artista plástico bastante famoso hoje, ia ser o cenógrafo, e o Jorginho de Carvalho ia ser o iluminador da peça Andrócles e o Leão que ela tinha escrito. E assim foi. Em 68 eu fiz a minha primeira iluminação de teatro. Agora, como eu me tornei iluminador, porque eu não sou formado em nada. Tentei 3 faculdades, para não dizer uma quarta, que eu fingi que tentei. E não me formei em nada, porque eu já estava no teatro e ficava difícil. Mas, de qualquer forma, o Helios Bauer dava aula de iluminação na Unirio, o melhor cenógrafo do Brasil, um dos melhores, pelo menos, dava aula de iluminação na Unirio, porque não tinha espaço na cenografia. Aí me prometeram, ele se empolgou e achou que depois passaria para a cenografia. Chegou uma hora, ele desistiu, ficava pedindo demissão, e ninguém queria dar. Ele chegou um dia, fugiu, foi embora da Unirio, não voltou mais, e ficou muitos alunos para serem, se formarem. Então me pediram para ser professor substituto. Eu fui, fiz 1 ano, não deu para formar todo mundo, fiz mais 1 ano, aí queriam que eu ficasse, mas não podia, já tinha completado os 2 anos, e eu não podia fazer uma prova, porque eu não tinha título. Aí descobriram que eu tinha recorde de iluminação, tinha mais de 480 peças feitas. Aí mandaram para lá, para o Ministério da Educação. Aí o reitor e tal. Bom, arrumaram um notório saber para mim, por quantidade de espetáculos feitos e todos comprovados. E eu, com notório saber, hoje eu posso fazer até doutorado se quiser. Não posso fazer mestrado porque eu não tenho título, mas doutorado eu posso. E também lecionar na universidade e até ganhar algumas concorrências sem necessitar de licitação, porque sou... Só uma coisa, ele falou aqui que não pode fazer mestrado porque ele não tem um título, mas ele pode fazer um doutorado, inclusive, pelo título de notório saber, tá? Notório saber. Ou seja, de iluminação eu entendo. Quando for uma luz que atrapalha, aí eu peço para desligar. Toda vez que eu vou fazer um trabalho de iluminação, eu gosto de dizer que parece um parto. Eu acho que o homem não experimenta esse barato da mulher, que é um parto. Mas, se ele pensar psicologicamente, deve ser uma coisa assim. A cada iluminação que eu vou fazer é uma coisa esperada, é uma coisa misteriosa, dá insegurança, mas depois de tantos anos, a própria insegurança, a gente dribla ela um pouco e vai à luta. Além do mais, ele faz a comparação de fazer iluminação com ter um parto, né? E aí eles têm a expectativa e tudo mais. Eu tô vendo que as legendas estão um pouco erradas, mas se vocês não estiverem conseguindo ouvir ou estiverem, avisem aí no chat, tá, gente? mas tem tanta coisa para a gente se preocupar, porque não é criar luz só, é onde criar, como está o espaço, que condições tem. Então é muita coisa para você pensar que não dá tempo para você ficar inseguro. Aí, o que acontece? A gente vai atropelando os medos e ir na luta. Com relação à criação, como é que começa a criação? Olha, tem 2 maneiras. Se você for fazer uma luz de um evento, as coisas começam, às vezes, a partir de você mesmo. O evento corporativo, sei lá, ele não tem organicidade suficiente para superar seus conhecimentos. Então, você lidera essa história e começa a criar, tentar dar um plus na coisa que acontece, que vai acontecer. Então, se você ilumina uma árvore diferente, se você ilumina as pessoas que estão chegando, ou o ambiente, isso tudo parte de você. Com relação
a teatro, aí a coisa fica um buraco mais embaixo, né? Porque tem um texto, né? Alguém escreveu esse texto, alguém pensou em fazer alguma coisa. Tem um diretor, imagina esse texto no espaço. Isso vai ganhando uma dimensão, aí vem os atores que acabam com tudo. Eles são quem faz o teatro acontecer. E aí cada um faz de uma maneira, e isso tudo vai te trazendo alimentos, vai te alimentando. Você não sabe onde você começa, onde acaba a criação. Eu podia ficar aqui falando horas de como eu crio uma iluminação, mas na verdade é essa soma de coisas que vai impregnando dentro de mim. Antigamente eu ficava ansioso e com medo, porque eu não sabia nada que estava acontecendo. Como é que eu vou fazer isso? Com o tempo, eu fui percebendo que isso não é assim. Um parto, a pessoa não adianta, só vai ficar lá os 9 meses mesmo, não adianta tentar antecipar. Essa é a história. Não adianta tentar antecipar a criatividade, ela vai acontecer. Às vezes acontece cedo, às vezes acontece um pouco mais tarde. Mas ela acontece, porque você começa a ver as coisas que estão em cena com luz, e começa a pintar elas. E eu acabo a iluminação mesmo, eu finalizo uma criação de luz na hora que eu estou gravando. É ali que eu começo a pintar o espaço, pintar com luz tudo que eu vejo, tudo que eu senti, tudo que eu absorvi. E aí a iluminação vai nascendo ali. Todas as coisas que eu criei são ferramentas. Os refletores posicionados de uma maneira, às vezes, no meio da gravação, eu mudo a posição do refletor, porque o sentimento mudou, está dessa maneira. Então eu acho que a luz se faz no momento que você está pintando o espaço, e pintando com luz. Então as duas do centro é branca, e as duas ao lado da branca é azul. Azul 3-2. Eu faço muito, eu crio muito através da filmagem, dos ensaios. Antes eu fazia o storyboard, quando não tinha esse negócio de filmadora, etc. Mas agora é muito melhor, porque eu vejo 1, 2, 3 ensaios, depois eu assisto 80 ensaios e ainda faço o ator ir para lá e para cá, ir para lá e para cá, sem fazer eles se cansarem. Eu não gosto de fazer ensaio com luz. Isso significa uma chatice para o ator, porque volta. Eu sempre fiz, quer dizer, depois de um tempo, né, eu sempre fiz um ensaio de luz para o diretor. Eu mostro a luz já no ensaio corrido. E ele olha tudo e depois a gente acerta coisas, anotamos, etc. Muito dificilmente, mas pode acontecer, eu pedir para parar o ensaio de luz porque um ator ficou fora da luz, ou coisa assim, mas às vezes eu falo depois. Eu faço a luz para a criação do espetáculo do diretor. Eu não faço uma luz para mim. Ela nasce através de mim, mas pensando na criação dele. Foi através dele que eu fiz a iluminação. Eu já fui diretor, já fiz luz das minhas próprias peças, e eu descobri que, como diretor, eu sou um bom iluminador e parei um pouco de dirigir. A minha história é essa, é orgânica, ela vai acontecendo. Sem coisas assim técnicas. Eu gosto de apagar a luz do teatro para começar a fazer a luz. Então eu sempre apago ela e aí começo a pintar. É como um pintor prepara o papel e sai pintando. Eu apago o papel e saio pintando, porque eu pinto com luz. Preciso ter um quadro negro. É isso. E quando alguém lhe dizia: Oi, gente. Algumas coisas que o Jorginho fala, quem quiser aí dar, ela
colocou aqui, Aida, que pronuncia mesmo o teu nome, depois tu me fala se tá certo. Ou é Aida, né? Enfim. O Jorginho fala uma coisa muito interessante que... Oi, desculpa, Aida. Pra não Aida, ficar... né? porque tem piada com o nome, né? Aida, essas coisas, mas é Aida, viu? Tá, perfeito. A Aida, ela colocou aqui o link dessa entrevista também, tá? E aí, uma coisa que o Jorginho fala eu faço uma luz que não é para mim, eu faço uma luz que é para o espetáculo, né? É aquela, entender o conceito da obra para trazer a sua visão daquilo, né? Não é, o espetáculo vai de uma visão totalmente surrealista, teatro do absurdo, e vou fazer totalmente uma luz realista, uma luz natural real aqui, e é isso. Um abraço, tá? E não me contratem de novo, porque eu sou assim, né? Não dialogo com a obra, nem com vocês. Não tenho ouvidos, nem vejo o que vocês estão fazendo. Nem penso sobre isso. Então, uma coisa que ele fala também, que a gente sempre precisa do teatro apagado, porque assim como o pintor precisa do quadro ele em branco, né? Ele quadro sem estar pintado, sem nada, ele quer começar a pintar. Eu digo que nós somos pintores do espaço, né? Por incrível que pareça, eu quase reprovo artes no colégio, na 7ª série. Eu era um péssimo pintor de quadros, de esculturas, mas depois descobri que adoro pintar o espaço, né? E uma coisa, eu ia falar outra coisa, depois eu tento me lembrar do que era da entrevista do Jorginho. Se alguém também quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu só vou finalizar aqui, que é para a gente reforçar na cabeça da gente, tá? Que é interessante perceber como o... Pois eu acho interessante como, assim, uma pessoa sai complementando o outro através da história, né? O API, ele traz a questão da tridimensionalidade, uma coisa gigantesca. Depois o Craig, ele vem trazendo a estética somada, né, ao que o API estava fazendo, juntando ainda mais os elementos conceituais, visuais do espetáculo. Inclusive, né, relembrando que o API, ele era apaixonado pela obra do Wagner. Temos hoje o nosso roteiro de luz graças a essa pessoa. Desculpa, gente. Depois vem uma Canvas com a divisão do palco, né, em algumas áreas, nessas principais 6 áreas. O Karine, você quer falar? Oi, era só um comentário mesmo sobre o vídeo que a gente assistiu. Fale, por gentileza. Então, ele falou sobre essa questão de que ele queria muito ser ator e tal, e aí ele percebeu que ele se colocava no palco como luz, né? Uhum. Isso é uma coisa que eu, como iluminadora, assim, sempre toco nesse assunto, assim. Eu tenho aquele nervoso, porque eu sou atriz e também sou iluminadora, né? Então, eu sei o que é isso, essa coisa de você conhecer, né, a arte da qual você está iluminando, assim, é de uma importância imensa, assim, acho que muitas pessoas não têm nem essa noção. Eu fiz um espetáculo uma vez, assim, iluminei, né, e chegou uma das atrizes para mim e eu tava nervosa, assim, ai, gente, então, vamos lá, né, e aí ela virou para mim, assim, e falou, você fica nervosa? E eu fiquei pensando, tipo assim, eu acho que eles não têm essa noção que a gente tá no palco, a gente também vai entrar, a gente também vai estrear, a gente também vai... E muitas vezes tem ensaio, assim, a gente faz, pelo menos aqui em Pernambuco é dessa realidade, a gente faz o processo todo sem ter nenhum ensaio com luz, e geralmente o ensaio geral já é, às vezes é no dia do espetáculo, às vezes é no outro dia, que a gente vai ver pela primeira vez essa criação, né, essa pintura que a gente criou. E tem toda essa expectativa, assim, né? A gente vai entrar agora e tal. A gente vai estar ali no palco. Às vezes acontece alguma coisa errada, a gente vê que alguém esqueceu uma fala, se posicionou num lugar errado, uma luz apagou, queimou, quebrou, e a gente tem que improvisar também. A gente tem que jogar com isso, a gente tem que perceber o que é que está acontecendo na cena para poder ajudar lá. Ou seja, a gente também tem esse passe a passe, né? A gente também tem essa passada de bola para eles, como eles também têm para a gente, né? A gente sente tudo isso que esse artista que está ali no palco está sentindo. Então, eu achei muito interessante ele fazer essa associação, porque é uma coisa que eu, pelo menos, sinto muito, assim.
essa presença desde o começo, de quando vai fazer a luz até o final, já tem a impressão que eu termino e eu começo a chorar de emoção, assim, nossa, acabou e tal, que lindo, que maravilhoso. Tem um espetáculo que eu faço que é, como é que é o nome? Eu faço a luz de Retratos de Chumbo. E eu lembro que na nossa estreia foi uma correria imensa, assim, imensa, imensa. Foi tudo que podia dar errado, deu errado naquele dia. E quando terminou, todo mundo do grupo correu para o meio do palco e se abraçou. E eu que estava na luz, eu tinha uma luz exatamente em cima, assim, de onde estava todo mundo se abraçando. E eu estava chorando. E eu liguei um pouquinho, assim, a luz, estava todo mundo se abraçando. E foi como se todos nós nos abraçássemos juntos. E aí a gente veio conversar como grupo, né? Que eu faço parte do grupo. E eles disseram, Karine, que lindo, isso vai ficar na nossa iluminação, assim, todo final de espetáculo a gente vai dar esse abraço lindo, assim, o grupo todo junto, nós que estamos no palco, nós que estamos aqui pela plateia, na porta, e você que está na luz. E para se ver, assim, né, como essa presença é muito real, assim, era isso. Isso, show de bola pela contribuição, Karine. É não ser apenas alguém que liga e desliga refletores, né, ou projetores, né. Vocês vão depois entender o que é a diferença em refletor e projetor. Mas é ser uma pessoa de arte, né? Entender a obra com a sensibilidade de uma pessoa de arte e trabalhar em cima disso. Tá? Ricardo, pode falar. Eu ia só fazer um comentário sobre o que o Karine falou, né? Essa coisa do frio, da barriga, do nervosismo e tal. E dizer que eu passei por outras artes, assim, eu fotografei acho que umas 2 décadas aí, estudei música há muitos anos e tal. E o que me pegou no teatro foi justamente esse negócio desse nervosismo, desse ao vivo, desse fio na barriga, dessa coisa na hora, dessa chance de dar errado, que eu acho que para mim é o que mais me prende ao teatro, justamente, assim, sabe? Essa coisa de você lidar com um imprevisto, enfim, com o imponderável. E fico feliz até que ela traga essa coisa de que na luz também tem isso, porque eu até nem me vejo muito no palco, assim, apesar de ter feito uns cursos e tal, mas acaba que eu, às vezes, acho que gosto mais de ficar em outras atividades. Mas é bom saber, né, que eu vou continuar sentindo isso, porque isso é um negócio muito massa. Eu converso com Vinícius Vieira, né, que muita gente aqui acho que conhece de Recife, e hoje ele é muito maquiador, mas ele já foi muito ator, né? E aí a gente fala uma coisa que eu ouvi o Bob Wilson falar na entrevista dele, é assim, ai gente, ser ator cansa demais. Tem que botar figurino, tem que botar maquiagem. E aí eu conversando com o Vinícius uma vez, eu digo, ai Vini, eu tô tão feliz na luz, sabe? Ator tem que decorar tanto texto, tem que decorar tanta marca, sabe? Eu posso, tipo, gravar um ensaio, ficar na minha casa assistindo um ensaio sentado, sem nenhum problema, e desenhando a luz, e o ator tá lá suando. Eu lembro que eu passava 1 ano, às vezes, para estrear um espetáculo, sabe? Aí eu fazia, minha nossa, uma luz eu faço, sei lá, tipo, pego uma luz em 10 dias, sabe? Ou antes, tem luz que a gente pega na mesma semana. E aí a gente vai lá, uns 3 ensaios já desenha uma luz, né? E eu penso, nossa, os atores estão aqui desde, sei lá, desde fevereiro do ano passado. E eu cheguei agora e, tipo, enfim. É uma coisa que também, se você tem essa paixão pela iluminação, vai perceber logo essa diferença de tempo e dedicação por cada obra, né? Não que a gente vá dar menos importância, mas é porque a gente consegue ser mais dinâmico do que um ator que precisa ir para casa e decorar o texto. A gente não precisa ir para casa e decorar o texto, a gente já vai ver algo mais pronto. Só que a gente também tem que ter toda uma bagagem, né, de teorias e conceitos para poder ver e identificar isso daí. Tá? Então, assim, essa conversa com o Vinícius foi muito engraçada. E foi, eu acho que depois daí eu já estava fazendo algumas luzes, etc. E fui fazendo mais e mais. E percebi tanto que tem um festival aqui no Rio de Janeiro, de Grandes Espetáculos, que ele acontece. E aí teve a versão do ano passado. E aí falaram, Rogério, tem 2 espetáculos aqui, 2 ou 3 para eu participar. Aí eu fiz, não tem a vaga na luz não, não é melhor fazer luz não, se não acha não. E aí, eu imaginando, eu peguei 6 espetáculos para fazer a luz, dos quais 6 aconteciam em 2 semanas. Né? Era 3 dias seguidos, espetáculos completamente diferentes, às vezes em teatros diferentes. E aí eu penso, imagina se eu tivesse que decorar 6 textos diferentes, 6 marcas totalmente diferentes, interpretações, enfim.
É uma coisa que eu ainda me vejo fazendo, né? Mas a questão da iluminação é algo que lhe permite ter mais disponibilidade também para trabalho, tá? Não querendo negar quem quer ser ator e atriz ainda, né? Mas vão sentir isso quando começarem a fazer mais luzes, tá? E aí, só finalizando aqui, tá, gente, pra gente não passar muito do horário, a gente tem a visão do McCandless, certo? Sobre a divisão do palco em 6 áreas, né? A vinda das 3 fontes luminosas, e aí ele deixa esse seu legado. A Jean Rosenthal, que era assistente do McCandless, estudou com ele, traz a luz lateral para a dança, e isso quer dizer que, graças a essas pessoas e outras, temos o Bob Wilson, outros encenadores, né, também, não só iluminadores apenas, mas encenadores também. Temos uma grande possibilidade hoje no século em que estamos, na década em que estamos. Inclusive, vejam como, às vezes, a gente tem uma luz tão padrão, né? Eu falo por mim mesmo, né? Temos uma luz tão padrão e aí vem o Bob Wilson e faz aquilo com a nossa cara, né? Claro que ele tem muito mais dinheiro que a gente tem para fazer a iluminação do espetáculo dele. Mas, assim, o que a gente pode fazer para inovar, né, trazer uma experiência diferente, né, dentro dessa arte milenar que muita gente acha que não estamos inovando, né? Estamos perdendo o mercado para o cinema, estamos perdendo o mercado para tantas outras áreas que trazem o conforto da casa, né? E hoje as pessoas não querem mais sair da sua casa para ir para o teatro, até porque às vezes não julgo a arte necessariamente de ninguém, mas eu digo que o grande público às vezes não se adequa àquele teatro que está sendo feito ali e acha que todo teatro é daquele jeito. Não dá uma segunda chance para assistir um outro espetáculo. Então, eu digo, tem muita gente que eu perguntava, vamos assistir teatro. Aí o pessoal tinha mania de dizer, o teatro em Recife é gente nua. Né? Um monte de gente nua. Vai ter nudez, vai ter nudez. Meus amigos, quando eu comecei, vai ter nudez. Eu dizia, não, pô, não é assim não, calma. Né? Paga ao menos a inteira para saber. Né? Bem, Ricardo quer perguntar alguma coisa mais? Não, e só mencionar que quando você falou de inovação, né, Rogério, quando você falou da história da iluminação com a luz elétrica, essas novas possibilidades poéticas que, enfim, que essa galera foi trazendo, né, um depois do outro, eu vejo muito isso na questão dos sensores, sabe? Eles trazem também novas possibilidades de coisas que você não consegue fazer sem eles. E aí, do mesmo jeito que você não conseguia fazer antes alguns tipos de luz, porque no gás não tinha determinadas propriedades, e aí só quando a luz elétrica chegou que a galera conseguiu, eu vejo muito isso com os sensores, sabe? Os sensores digitais e com, enfim, o software, de você conseguir fazer coisas que antes não eram possíveis, sabe? E aí você amplia o leque de coisas que o iluminador, o designer de luz pode criar, né? Você amplia o leque de possibilidades ali, de criação, de possibilidades poéticas. Sim, com certeza. Eu acho que essa tua pesquisa, né, esse teu trabalho em cima dos sensores é uma coisa que podemos trocar bastante aqui dentro desse grupo, né, para entender mais como é que a gente pode usar desse teu framework aí também para os nossos trabalhos. Eu mesmo não conheço, né, assim, a fundo o teu trabalho. E é uma área que vocês pegarem aí iluminações absurdas. Tem um show da Marisa Monte em que pegam o vestido dela e iluminam com projeção só o vestido dela com as luzinhas e o rosto dela fica intacto através de projeção. Isso através de uma câmera do Kinect, se não me engano, né? Lá que vem do Xbox. E aí fizeram essa projeção baseada na imagem da Marisa Monte. Tem um show da Jennifer Lopez que o vestido dela muda completamente, baseado na projeção também, com mapeamento de sensores. Uma iluminação manual não vai fazer isso, né? Realmente a gente precisa dessa, vou chamar de automação, né? Dessas tecnologias para a gente trazer novidades ainda mais incríveis para o público, tá? Gente, hoje a gente tinha falado sobre fazer um game, né? Só que como tinha muito conteúdo e eu quis também fazer o seguinte, eu vou deixar para passar a semana, o conteúdo da semana, fechar esse bloco de história da iluminação, que eu queria fechar, para na segunda a gente ter o nosso game, tá? Então, segunda a gente trabalha ele. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá?
Calma, gente. Pode um de cada vez. Sempre fazem essa piada quando ninguém fala nada, né? Então, gente, tudo bem. Se vocês precisarem de alguma coisa aí, temos lá o grupo do WhatsApp para nos comunicarmos. E semana que vem a gente começa a ver a caixa cênica, tá? Elementos da caixa cênica e como conhecê-la de uma maneira mais íntima também, tá? Pessoal, um ótimo resto de sexta-feira, um bom final de semana e espero vocês na segunda, tá bem? Cheiro para vocês. Tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.